entrevista com todos os candidatos ao Executivo Municipal de Jandaia do Sul, nessa semana e na próxima. Assim, vocês podem estar visitando, conhecendo as propostas, conhecendo os candidatos, para melhor poder estar decidindo. Eu sou Clodoaldo Francisco de Assis, sou de Maringá, desenvolvo alguns trabalhos na área de políticas sociais, de controle social na cidade, e fui convidado pelo Observatório Social do Brasil de Jandaia do Sul para conduzir essas entrevistas com os nossos candidatos ao Executivo Municipal. E, inicialmente, eu gostaria um pouco de apresentar qual vai ser a dinâmica dessas entrevistas. Tá? Nós vamos estar abrindo, primeiro, com uma introdução do que é um observatório social. Qual que é a importância do controle social, qual que é o papel desse observatório. E, a partir daí, nós vamos estar abrindo 5 minutos para que os candidatos possam se apresentar. A ideia desses 5 minutos é conhecer a pessoa. Quem sou eu, candidato? Por que que eu me capacito, estou em condições de bem exercer essa função do Poder Executivo? Talvez resgatar um pouco da história de vocês, o que vocês já fizeram até aqui. Porque nós vamos ter 2 momentos. O momento, uma vez eleito, o que vocês irão fazer. E talvez esses primeiros 5 minutos é compreender quem é o candidato. Tanto o candidato a prefeito, como também o candidato a vice. Tá? Depois da apresentação, a gente vai abrir para que vocês possam, daí até 15 minutos, fazer uma exposição do plano de governo de vocês. Então, a ideia é ter uma visão geral. Então, vocês apresentam uma visão panorâmica, ao alto, visível, de que é esse plano de governo, porque depois nós vamos entrar nas perguntas. Aí sim que a gente vai, nas perguntas, tentar minuciar os detalhes. Aí a gente vai fazer alguns levantamentos. Eu, na condição de entrevistador, desejo ajudá-los a que possam bem expor as ideias. A ideia não é colocar qualquer candidato em uma situação de checkmate, mas sim vai me permitir também fazer alguns questionamentos. Exemplo, ao ler os planos dos entrevistados do dia, algumas coisas me chamam a atenção. Então, eu vou aproveitar esse momento, que assim como o eleitor de Jandaia vai perceber isso, então a ideia é a gente fazer esse bate-bola. E aí nós vamos ter 30 minutos para essas perguntas. Tá? E aí sobraria 5 minutos para as considerações finais. Ficou compreensível quanto à dinâmica? Apresentação dos candidatos, 5 minutos, 15 minutos para falar do plano de governo como um todo, Depois 30 minutos para esse bate-bola de perguntas e respostas, tá? E ao final 5 minutos para a gente poder, fazer as considerações finais. Tudo bem? Então, dentro dessa lógica, me permitam aqui fazer uma apresentação do Observatório Social do Brasil. O que é um observatório social? Ele é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, é um espaço para o exercício da cidadania, é um espaço democrático, ele é apartidário e que reúne um número possível de entidades representativas da sociedade civil, com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública. Cada observatório social, ele é integrado por cidadãos brasileiros que transformam o seu direito de indignar-se em atitude. Em favor da transparência, da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais liberais, professores, estudantes e outros cidadãos que voluntariamente entregam-se à causa da justiça social. Estamos integrados, o Observatório Social do Brasil de Jandaia do Sul, ele é integrado a toda uma organização nacional que tem uma metodologia padronizada e está presente em 86 cidades de 17 estados brasileiros, sendo que 26 desses observatórios sociais são no estado do Paraná.
Tá? Esse sistema, né, que a gente chama de OSB, Observatório Social do Brasil, com sua atuação em todo o território nacional, ele já contribuiu para a economia dos cofres públicos da ordem de 5 bilhões e meio. De que forma? Acompanhando, fiscalizando, cobrando, orientando. Então é um trabalho muito nobre, né? E também está aqui em Jandaia do Sul e hoje convida os candidatos para poderem estar apresentando as suas ideias. Então, diante, né, dessa primeira introdução, nós lembramos que hoje nós temos aqui, né, o doutor Clóvis, que é o nosso doutor Dalmen, que é o candidato ao Executivo Municipal a prefeito, e o candidato doutor Clóvis, né, a vice-prefeito, pela chapa do Podemos PRD. Né? Então, eles estão convidados aqui para hoje estar apresentando as suas propostas e, para tanto, gostaríamos de abrir um tempo aproximado de 5 minutos para que vocês possam estar se apresentando. Por que eu cheguei à condição de estar candidato? O que eu já fiz até este momento, o que vem atrás, que me credencia a ser um bom candidato e que, se eleito, posso me tornar um excelente gestor público na cidade de Jandaia do Sul. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Sou Dalmen de Pinho Tavares Filho, sou médico em Jandaia do Sul há 33 anos, ginecologista e obstetra. E antes de falar, né, do porquê eu estou como candidato a prefeito, eu estava anteriormente como candidato a vice-prefeito na chapa do Podemos. E quem era o candidato era a prefeito, era o Miller, que por um problema jurídico eleitoral, ele foi impugnado, né, em primeira instância, e por uma questão de respeito ao cidadão, ao voto das pessoas, ele não quis levar adiante para uma segunda ou terceira instância para não prejudicar essa caminhada que nós iniciamos já no começo do ano. Então, eu me propus a ser o candidato a prefeito e o Dr. Clóvis a candidato a vice-prefeito. Como eu disse, eu sou médico ginecologista e obstetra, estou em Jandaia do Sul há 33 anos, fui funcionário público por 27 anos, hoje sou aposentado, trabalhei como médico do município, fui administrador do hospital, que é o único hospital hoje em Jandaia do Sul, que é o Hospital Nossa Senhora de Fátima, por 17 anos, e trabalhei e venho trabalhando com a população jandaiense durante todo esse período. E agora eu me sinto confortável em ser o candidato a prefeito, principalmente porque a principal reivindicação da população de Jandaia do Sul é a questão saúde. Hoje, a população de Jandaia está reivindicando uma melhora, uma boa qualidade na saúde da cidade. Além dos outros requisitos que a gente vai explanar mais à frente, esse é o principal. E eu estou assim bem à vontade, porque eu venho trabalhando com saúde pública durante todo esse período. Então estou aqui à disposição da população para ser o prefeito de Jandaia do Sul. Obrigado, Dr. Dalmen. Então, agora gostaríamos de ouvir do Dr. Clóvis, né? O que o credencia a ter chego até aqui, Dr. Clóvis? Graças a paz, Clodoaldo. Graças a paz aos telespectadores. Inicialmente, a gente quer agradecer essa oportunidade para a gente poder explanar um pouco sobre nossas vidas, né, sobre o nosso plano de governo e sobre nossas pessoas. Eu sou o servo de Jesus, sou cristão, sou pai de 3 lindos filhos, William, Sara e Felipe, casado com Marciana, vice-diretor do Colégio Cívico Militar de Jandaia do Sul. E por formação eu sou advogado, né, graduado pela Unifiob em São Paulo, com pós-graduação em Direito Penal,
pela Faculdade Damaso de Jesus, sou palestrante, escritor, e desde o início da minha carreira, antes, né, mas desde, vamos falar assim, da parte de advocacia, 17 anos atrás, o meu trabalho sempre foi criminal, atender a parte criminal, mas sempre tive uma atenção voltada para a família, né? A gente sempre procurou atender as famílias carentes, as famílias que necessitam de um apoio da parte legal. Atuei junto ao fórum como advogado do setor que atende aos presídios aqui, as cadeias também. E durante as minhas palestras, em 2017 e 2018, a gente fez muitas palestras gratuitas em escolas públicas do estado do Paraná, em parceria com o Núcleo Regional de Apucarana. A gente levava, ainda hoje leva, o tripé que mantém a nossa sociedade, né? Atender os pais, as crianças, os professores, para que a gente possa levar de uma forma lúdica e de uma forma emotiva um pouco do direito e colocar no coração daquelas pessoas a importância de cada ser humano. A minha vida é pautada para as pessoas. O meu coração é voltado para as pessoas. E nessa toada, junto com o Dr. Dalme, inicialmente com o Miller, que nos apresentou esse processo, esse projeto, a gente comprou a ideia. E por quê? O que me leva a estar aqui? É a resposta à pergunta: por que você quer ser prefeito? Por que você quer ser vice-prefeito? E não é um sonho, né, Clodoaldo? A gente sabe quando a gente tem um sonho, quando você realiza aquele sonho, o sonho termina. Você tem um sonho de adquirir uma casa própria, quando você adquire a casa própria, você tem que partir para outro sonho. E na vida pública, no meu entendimento, ela tem que ser movida por um propósito. Propósito é algo acima do sonho, é algo maior. Não é só servir a população, você tem que servir o ser humano. Eu costumo falar uma frase minha, que eu gosto muito, e é o que me norteia. Nós só temos duas maneiras de entrar para a história de uma cidade, de um país, da história mundial. Se você fizer algo muito bom ou se você fizer algo muito ruim. E essa possibilidade de estar junto com o Dr. Dalme à frente da prefeitura, isso nos traz um acalento no coração, porque assim, eu conheço um ser humano extraordinário. Dentro do consultório dele, além de atender as pessoas, ele faz o bem para as pessoas, de um em um. E eu, no meu escritório também. A gente vai, atende o cliente, atende as famílias, e sempre que tem uma oportunidade, a gente busca auxiliar aquela alma, aquela pessoa, de um em um. E agora, com essa oportunidade de estar à frente de um município na gestão, você consegue potencializar aquilo que já está no coração, aquilo que a gente já carrega. Então é com base nisso que a gente se propõe, se entende estar apto a estar à frente da administração pública. Nosso muito obrigado, Dr. Clóvis, né? E em tempo, nós gostaríamos de agradecer todo o sistema OSB, né, que está dando todo o suporte para essa capacitação da realização desses trabalhos. Agradecemos aos voluntários aqui do Observatório Social de Jandaia do Sul, que sem o trabalho desses voluntários, este momento ele não estaria acontecendo. Tá? Agradecemos também aos candidatos que aceitaram o nosso convite, né? Seus assessores que estão ajudando aqui na organização e na agenda, e todos aqueles que também enviaram perguntas, né, para que pudessem ser trabalhadas durante esta entrevista. Ok? Então vamos dar sequência, né, mais ou menos aqui um pouco dentro do tempo, lembrando que agora é um momento de vocês. Vocês vão ter 15 minutos para que vocês tenham condições de agora apresentar essa visão geral. A gente percebe que a cidade, ela, lógico, ela é saúde, é educação, mas também ela é outros elementos, né? E a gente acredita que essa chapa, ela tem uma proposta para a cidade. Então agora vocês têm 15 minutos para poder explicar o plano de governo, o que vocês pensam para estes 4 anos, uma vez eleito para o executivo do município. Pois não. Então, primeiramente, a gente gostaria de explanar o nosso plano de governo, iniciando, então, pela saúde. Antes de falar da saúde, o que a gente quer dizer é o seguinte, que quando nós fizemos o nosso plano de governo, a gente desenvolveu ele durante a pré-campanha, onde nós andamos, falamos com as pessoas, estamos indo de porta em porta na casa de todos os cidadãos jandaenses.
e ali a gente viu quais eram as necessidades das pessoas. O que a gente quer colocar aqui é o seguinte: primeiramente, então falando sobre a saúde, essa reivindicação maior da cidade, que é a saúde, então o que nós temos de propostas? As nossas propostas em relação à saúde é fazer um desenvolvimento onde a gente vai fazer com que o cidadão tenha uma saúde, um atendimento humanizado. Esse atendimento humanizado, ele começa não só da parte médica, mas ele começa lá desde a entrada, a hora que ele chega no posto de saúde, no pronto atendimento, no hospital para ser atendido. O que a gente sempre diz é o seguinte: a pessoa, quando ela está doente, ela está fragilizada. Então ela precisa de estar bem atendida, porque quando ela é bem atendida, quando ela é bem recepcionada, ela já vai estar melhor. Então a nossa proposta é melhorar os atendimentos nas UBSs, no pronto atendimento, no próprio hospital, onde a pessoa vai poder ficar internada. O que a gente pensa sempre é no ser humano. A gente quer que o ser humano esteja muito bem atendido. Uma outra coisa importante para a gente dizer é o seguinte: a nossa gestão é uma gestão que a gente chama de gestão participativa. O que quer dizer isso? Nós não somos donos da verdade. Então a gente propõe alguma ação, mas a gente precisa de ter o retorno da população. Às vezes você propõe alguma coisa que você acha que seria interessante para a população, e aí você vai ver que a necessidade dela é outra. Isso a gente divide isso nos bairros de Jandaia do Sul. Então Jandaia, nós nos propomos a estar junto com a população todo esse tempo de 4 anos que nós vamos estar na prefeitura. Então esse é o primeiro ponto, que é o ponto da saúde. Outro ponto importante é a educação. Na educação, a gente considera assim 2 pontos importantíssimos. O primeiro, que Jandaia do Sul não tem hoje ainda, que são as creches de Jandaia do Sul, que são os CMEIs. No período de férias dos CMEIs, as mães não têm onde deixar essas crianças, porque os CMEIs ficam de férias e as mães são trabalhadoras e elas não têm férias. Então, a nossa proposta é que nesse período nós vamos estar sempre acolhendo essas crianças no próprio CMEI ou fazendo colônia de férias, para que a mãe possa continuar trabalhando com tranquilidade, e aí essas crianças vão estar bem acolhidas. Uma outra proposta importante para a educação é o seguinte: é passar que no período integral, as crianças das escolas municipais de período integral tenham uma alimentação adequada. A criança, ela precisa de estar bem alimentada em todo o período. Isso é uma coisa importante. E aqui eu quero dizer, falar com os professores, dizer para os professores o seguinte: que vocês vão estar recebendo o que é de vocês de direito. Nós vamos seguir a lei vai ser seguida. Então, os professores de Jandaia do Sul tenham certeza, o que vem de verba para a educação, ela vai para a educação. A verba que vier para a saúde é da saúde. Isso é uma coisa muito importante, de ter a clareza, de estar com todas as contas feitas da maneira correta. Aí nós temos, ainda falando em saúde, nós temos uma proposta de voltar para Jandaia do Sul as escolinhas de esporte, fazer com que a criança e o adolescente voltem a ter esporte, tanto como as escolinhas de futebol, as escolinhas de basquete, handebol, vôlei. Então, trazer a criança para o esporte, isso é outra maneira de fazer saúde.
a gente não pode pensar em saúde só no momento da doença. Nós temos que pensar em saúde na prevenção. E ainda por falar em saúde, Jandaia tem um problema muito sério, que é o lazer. Nós não temos áreas de lazer em Jandaia do Sul. Então nós temos duas propostas hoje para o lazer em Jandaia. Nós temos um local que é próximo da Igreja Matriz. Esse local é um local onde as pessoas já vão fazer lanche ali. E qual que é a nossa proposta? É fazer um calçadão naquela rua. Fechar aquela rua para que as pessoas possam ter momentos de lazer, fazer os seus lanches. Inclusive ali na praça existe um parque onde as crianças vão, os pais levam as crianças ali, mas existem sempre a preocupação dessa criança sair correndo e atravessar essa rua e ali está transitando o carro. Então, a partir do momento que ali não tem mais esse trânsito, isso já vai ser uma maneira das pessoas ficarem com maior tranquilidade. Então, esse calçadão é uma proposta que a gente fez e que agradou muito as pessoas dali do local, e a gente tem certeza que vai agradar muito a população. Na nossa caminhada, a gente tem conversado muito com as pessoas e eles têm ficado muito felizes de ter algum lugar para as pessoas de Jandaia poderem ir. Um outro compromisso que a gente tem, que é um compromisso muito grande, com os feirantes de Jandaia do Sul. Jandaia do Sul tem as feiras livres e a principal é na Praça do Café. Essa feira, ela é na rua, onde as barracas são montadas e desmontadas, e num dia como hoje, que é um dia chuvoso, um dia de frio, eles sofrem muito, porque são barracas vulneráveis. E o que acontece? Além deles sofrerem com esse monta e desmonta das barracas, ainda a população às vezes deixa de ir, e eles deixam de vender os produtos deles. Então nós temos uma proposta de fazer um local fechado, coberto, com todos os quiosques deles já montados, com banheiros no local, onde as pessoas vão poder desfrutar momentos ali também, para comer o espetinho, para comer o pastel, para tomar um caldo de cana, para fazer um lanche e poder fazer as compras dos nossos produtores rurais. Então essas são propostas que nós já assumimos com a população e que a gente tem para fazer durante esse período de 4 anos. Temos outras propostas também, que a gente vai aí explanando, depois eu vou passar para o Clóvis também. E uma grande proposta nossa, hoje nós temos o desvio da nossa BR, a nossa BR foi desviada, e agora, onde era a BR antigamente, seria uma avenida agora, que está dividindo a nossa cidade. A BR sempre dividiu a nossa cidade de um lado e do outro. Então ali a nossa grande proposta é fazer uma avenida que vai unir Jandaia do Sul, unir os bairros de Jandaia, e uma coisa que Jandaia não tem, é uma porta de entrada. Então nós vamos fazer os portais, tanto numa ponta quanto na outra, para mostrar, você está chegando em Jandaia do Sul. Jandaia do Sul está aqui para te acolher. O que nós queremos é um acolhimento da nossa população, mostrar para a população que a população está sempre acolhida, e o poder público tem que fazer isso. E o que eu quero falar antes de passar para o Clóvis terminar, é o seguinte: eu quero que a população de Jandaia do Sul acredite numa coisa: nós estaremos abertos a discussões, a conversas, sempre que vocês precisarem. Nós vamos estar nos bairros, nós vamos estar no comércio, nós vamos estar nas indústrias, sempre participando em todos os momentos, para a gente resolver tudo que Jandaia precisa e para Jandaia crescer. E para depois de 4 anos sermos uma grande cidade, cada dia melhor.
Agradecemos ao candidato, né? Só lembrando, eu vou deixar 3 minutinhos, porque na verdade era o 15 para os dois, né? Então foi, né? Mas sem problema, tá? Então uns 3 minutinhos para você acrescentar aquilo que você acha que é substancial. Perfeito, também. Clodoaldo. Eu fiz umas anotações aqui que o plano nosso ele é bem extenso, ele é bem profundo, né? E alguns detalhes podem passar desapercebido. Eu creio que você nas perguntas pode nos lembrar aí. A gente precisa saber e não deixar e não esquecer que a Prefeitura Municipal é a maior empresa de Jandaia do Sul, em renda, em funcionários. Então, o dinheiro da cidade de Jandaia do Sul maior passa pelos nossos funcionários públicos municipais. E os nossos funcionários eles serão valorizados. E a gente tem uma lei, não me foge da memória agora, mas uma lei municipal que nos permite fazer com que o dinheiro da cidade fique na cidade. Quando o Dr. Dalme chama a atenção para nós trabalharmos com a saúde, nós temos que pensar o seguinte: hoje, quando você tem que ir para fora de Jandaia para fazer uma consulta médica, a pessoa vai para fora de Jandaia, ela vai comer um lanche, ela gasta o combustível, ela já está lá em Apucarana, Londrina, Maringá, ela vai consumir lá uma roupa, alguma coisa, e isso é um dinheiro de Jandaia que vai embora de Jandaia. Certo? Então, o nosso comércio local, os pequenos, médios empresários, os nossos comerciantes da avenida estão pedindo socorro. Essa é a palavra correta, estão pedindo socorro porque o poder público precisa estar atento às necessidades do município. Então, nada mais justo do que quando o município vai contratar algum serviço, ele, dentro da lei, viu, Clodoaldo? Dentro da lei, dar prioridade para o município, para as empresas do município. Um exemplo, quando o município contrata um plano, uma consulta, vai fazer uma mamografia em Maringá, em Londrina, em Apucarana. Esse mesmo serviço, existem clínicas aqui em Jandaia que prestam esse serviço. Então, por que contratar de fora se a gente pode contratar aqui? Então, a gente vai priorizar isso. Claro que a gente vai atender a lei, vai atender a licitação, vai estar alinhado sempre com a lei. Também nós estaremos presentes com o nosso comércio local, como eu já falei, junto à Sejan. Onde nós estamos indo, nós estamos criando pontes. Essa é a gestão que nós queremos fazer, criar pontes com a Sejan, criar pontes com os comerciantes, criar pontes com as associações. Ontem nós estivemos na Florarte, foi lindo a nossa fala lá, a interação com as entidades. Então, assim, nós estamos criando pontes. Onde antigamente só ia, agora vai e volta. Vai e volta o quê? Conversa, diálogo. Para a gente, o poder público ele tem que errar menos. Ele tem que estar presente e errar menos, para que possa assessorar e ajudar o município naquilo que ele mais precisa. Também vamos dar atenção às nossas vilas rurais, as estradas, nós precisamos levantar as estradas rurais. Os nossos produtores eles não pedem muito, eles só pedem uma atenção às estradas. A máquina já está lá fazendo, a máquina ela tem que dar uma atenção para aquela saída daquela propriedade, tentar ajudar o proprietário rural para que ele possa escoar a sua produção com mais facilidade para a cidade. Né? Nós temos um projeto de turismo também para fazer o turismo, me fugiu a palavra agora, turismo rural, onde vai passar entre as entidades que produzem, né? Tem o queijo, a gente tem um suco de uva. Então, para que a pessoa venha de Maringá, de Londrina para cá, ela tem um panfleto, ela tem um roteiro de turismo rural, onde ela possa passar um sábado ou um domingo visitando as nossas propriedades, colhendo a sua própria uva, experimentando o queijo local. A gente tem ótimos produtos e ótimos produtores aqui, só que eles precisam ir para a vitrine, eles precisam ser expostos. Acho que já deu meu tempo. Isso, deu tempo. Agradeço, meu querido. Agradeço aí a compreensão dos candidatos. Bom, agora a gente vai entrar num terceiro momento, que é o momento onde a gente vai conversar um pouquinho. Nós temos algumas perguntas que foram enviadas, né? E a gente vai tentar estar trazendo para vocês um pouquinho essas reflexões. E aí eu gostaria de talvez elencar assim, eu olhei o plano de governo de vocês, a gente fez uma verificação e a gente percebe que tem de fato muitas ideias. Mas me parece assim que faltaram métricas para a gente avaliar. Fazer mais é quanto? É 1%? É 5%? Vou dobrar? Quer dizer, às vezes você tem essa dificuldade em perceber até onde vai. Por que acontece com todas as campanhas, isso é a nível de Brasil? A população exige qualidade de serviços e nessa exigência ela vai demandar por melhorias e muitas vezes essas melhorias passam por mais médicos,
por mais enfermeiros, por mais professores, por mais salários, por mais escolas, mais e mais e mais. Porém, a realidade dos governos municipais, de Jandaia não tão obstante, é que o orçamento é curto, é aquela ideia de que você cobre a cabeça e descobre o pé. Então você tem uma dificuldade, por quê? Seria muito bom se o orçamento desse para fazer tudo o que a gente deseja. Então as ideias são muitas, né? Então aqui existe um alerta, né? Olha, com base na execução orçamentária de julho de 2024, o município, né, de Jandaia do Sul, ele já apresenta uma receita corrente líquida, né, de 98 milhões, 47 já estão direcionados para a questão de pessoal, ou seja, ele já está ali no limiar do limite. Então, como é possível melhorar os serviços, ampliar alguns tipos de atendimento, às vezes até construir um posto novo, uma escola nova, se o dinheiro está no limite? Como a gestão, né, dessa chapa, uma vez eleita, pretende trabalhar essa questão da limitação dos recursos públicos? O que é possível ser feito? Dá para fazer alguma coisa? A gestão vai cortar em algum lugar? De onde cortaria? Vai buscar financiamento? Como buscaria? Como vocês pretendem equacionar essa difícil realidade dos municípios brasileiros? Hoje nós temos realmente, né, o orçamento é um orçamento apertado. Isso a gente sabe muito bem. Só que nós temos uma abertura, e a gente inclusive já tivemos conversas, né, com o poder público estadual, e a gente sabe que a gente pode ir atrás do governador, a gente pode ir até Brasília, inclusive, para a gente poder trazer mais recursos. Os recursos a gente precisa ir atrás. Eu acho que outra coisa do poder público, é muito importante você ter uma ação do poder público com o poder, com as pessoas que estão na cidade, com os grandes empresários, e você poder fazer uma ação conjunta. Isso são coisas que podem ser muito bem elaboradas, muito bem conversadas. Eu acho que o que mais importa é você poder estar sempre em contato com todos os setores da sociedade. Isso faz com que você consiga conquistar maneiras de você poder estar cada vez dando mais assistência à população. A gente vem aqui falar, ontem nós estivemos na Florarte Vida, né, que é uma entidade filantrópica e que ela dá uma assistência à população muito grande. Então, e isso a gente pode, o poder público, estar sempre presente com eles, e lá eles já fazem o que a gente fala aqui, de fazer, de estar trazendo esportes, estar trazendo lazer. Eles já fazem muito, de uma assistência muito grande para a população. Então a gente pode estar junto com eles, junto com as empresas de Jandaia do Sul, junto com o Estado, junto com Brasília, para a gente poder estar trazendo cada vez mais ações para o município. Eu acho que o dever do gestor é estar correndo atrás para cada vez melhorar mais e poder estar trazendo recursos para o município. Isso a gente sabe que tem maneiras de se fazer, e a gente vai correr atrás quando for preciso. Excelente, muito obrigado pela resposta. Eu vou perguntando, quando alguém mais, o Clóvis, quiser fazer alguma intervenção, por favor, a gente vai partilhando. Então eu vou para uma segunda aqui, para a gente tentar conseguir avançar no nosso tempo, que é sobre essa questão, quando a gente fala de recursos, a prefeitura, falta recursos, a pergunta é: onde está sendo investido esses recursos? Será que nós estamos privilegiando alguns setores? Como que essa gestão, uma vez eleita, ela pretende trabalhar a questão da transparência dos recursos públicos? Porque também é um outro grande problema que o cidadão padece.
ele tem dificuldade em entender, em acessar as informações dos recursos municipais. Então, nessa perspectiva, como vocês pensam, né, em trabalhar essa transparência da gestão de vocês uma vez eleita? O cidadão vai poder acompanhar como vocês estão investindo, o quanto vocês investiram, que parcerias vocês pensam em fazer, que tipo de ações. Nós temos as ações legais, que por lei são obrigações, talvez a gente esteja interessado até naquelas para além. Vocês pretendem trabalhar essa transparência? Vocês se comprometem com essa transparência uma vez sendo eleitos? Eu vou dar só uma resposta, depois eu vou passar até para o Clóvis. Eu acho que essa pergunta a gente responde, você já até falou a palavra, a gente responde com uma palavra: transparência. É você ter transparência. Eu acho que o poder público ele tem que ser transparente, ele tem que ser aberto. A gente tem uma porcentagem do orçamento que é para a saúde, uma porcentagem do orçamento para a educação, a gente tem as porcentagens de folha de pagamento, e aí isso tem que ser aberto, isso vai estar aberto, né? É essa transparência que a gente vai passar para a população. Então, não deu para fazer, por quê? Não deu para fazer porque o orçamento aqui não foi possível, mas isso está aberto aqui para qualquer um ver. É a mesma coisa, se der para fazer alguma coisa que as ações que vão ser feitas, deu por quê? Porque sobrou dinheiro aqui e a gente fez a ação que deveria ter sido feita. O Clodoaldo, ainda no mesmo questionamento, aí, na mesma resposta, eu já estive pessoalmente na promotoria, né, um pouco antes de haver essa mudança. Nós temos uma abertura muito boa com os nossos promotores, com o nosso juiz, acreditamos na Justiça de Jandaia. Eu, como advogado há 17 anos aqui, eu não tenho que falar, pelo contrário, tenho que falar que aqui da região, não desmerecendo nenhuma outra justiça, mas a Justiça de Jandaia é excelente e funciona. E nós temos essa abertura. E já fiquei combinado com o Dr. Vinícius, a gente venceu as eleições dia 6, dia 7 nós estamos na promotoria, para nos apresentarmos e para entender como que a gente pode trabalhar de uma forma transparente. A gente quer que, assim, com todo respeito a vocês, que o observatório tenha o mínimo de trabalho possível. Porque não tem, se você abrir as contas, vem a folha de pagamento 50%, tem a saúde, tem a educação. O recurso livre de Jandaia é pouco. É pouco. Então, se você não aplicar naquilo que é correto, a gente sufoca. Então, se você abrir, olha, professores, a verba que veio da educação é essa e vocês têm direito a isso, está aqui, vamos abrir. E qualquer questionamento que tiver, seja do observatório, seja da promotoria, a gente quer deixar totalmente aberto para que a gente possa ter menos tempo se preocupando em explicar as coisas. Quando você faz de forma transparente, você tem menos dor de cabeça, vamos falar assim. Então, o nosso intuito é o seguinte: a gente tem que atentar e prestar atenção na equipe. Nós estamos indo para a prefeitura, a nossa pré-campanha ela vem sendo feita com o candidato a prefeito, um candidato a vice, o Miller, que é o nosso braço político, e nós temos 20 candidatos, mais 1 ou 2 apoiadores. Nós não temos cabide de emprego, não estamos indo para a prefeitura, você vai assumir esse cargo, você vai assumir aquilo, para nos apoiar. Nós estamos fazendo uma política diferente, para quando nós entrarmos lá na prefeitura, nós não ficarmos com português claro, com o rabo preso com ninguém. A gente quer fazer uma administração transparente, mas para isso, para que a parte estrutural funcione, você tem que colocar as pessoas corretas nas funções corretas. Não adianta a gente colocar um exemplo. A pessoa para construir uma casa tem que ser um pedreiro ou um mestre de obras, não um médico. A pessoa para cuidar de uma saúde pode ser um administrador, sim, só que um médico ele vai administrar de uma forma humana. Então, nós queremos fazer de forma transparente, de forma eficiente e com responsabilidade, sempre adequando aquilo ao cidadão. Se é possível, se a lei nos permite fazer, nós vamos fazer. Se a lei pública não nos permite fazer e permite que a gente busque parceria externa, nós vamos buscar o público-privado, para que a gente possa atender, sempre pautado na lei.
Nós estamos entrando íntegros nessa campanha. Se Deus permitir que a gente entre na prefeitura, a gente quer sair da mesma forma. A gente quer sair íntegros. Então, a transparência, com todo respeito, não deveria ser um compromisso. Devia ser inerente àquela pessoa que busca o cargo público. Se você quer fazer uma gestão pública voltada para um munícipe, é natural, deveria ser natural a transparência, para que possa o cidadão acompanhar. A gente vai ter que entrar na prefeitura, tomar ciência de como está, ver os empréstimos que foram feitos, ver a real folha de pagamento, onde que vai estar, para a gente poder entender. Então, assim, o nosso compromisso desde já é, sim, a transparência, mas a gente vai entender o como só a hora que a gente estiver lá dentro mesmo. Ok, então, nosso agradecimento, e continuamos agora para a terceira pergunta, tá? Que é sobre a questão da participação popular nos conselhos municipais, os conselhos de direito. Aí nós temos o Conselho de Saúde, Conselho da Educação, da Assistência Social, de Alimentação Escolar, do Fundeb, que são conselhos que colaboram e ajudam o gestor nesse papel de enxergar a realidade do município. Tá? Com certeza, quanto mais você ouve, menos você tende a errar. Nessa perspectiva, mas existe uma grande dificuldade das pessoas em participarem, em compreenderem os conselhos. Como vocês veem o papel desses conselhos, se eles são importantes, da sua importância, e o que vocês pretendem fazer para estimular, para facilitar, para que com as pessoas possam assumir esses compromissos e assim, quem sabe, até ajudar nessa governança municipal? Bom, sobre isso, eu tenho para te dizer o seguinte: nós já estamos fazendo, porque nessa nossa caminhada da nossa campanha política, nós já estamos conversando, porque como nós já falamos, como a nossa gestão é uma gestão participativa, a gente está mostrando para a população que eles vão participar da gestão. Então, isso faz com que a população comece a acreditar que eles vão poder participar de todas as ações do poder público. E isso faz com que, se você tiver esses conselhos, isso facilita aquilo aonde a gente quer chegar. Porque os conselhos, como a gente sempre diz, a gente não quer só ouvir, só falar, a gente quer ouvir. E a partir do momento que você ouve, você traz ideias, e as ideias que são pertinentes àquilo que a população quer. Então, a gente já está fazendo isso, porque assim, só para complementar a nossa campanha política, nós estamos fazendo uma campanha onde a gente não está distribuindo nada, não estamos fazendo bandeiras, não estamos jogando santinhos nas casas, não estamos colocando o nosso plano de governo em caixa de correio. Por quê? Porque nós estamos conversando com a população olho no olho. E isso a gente vai continuar fazendo. E os conselhos é que vão nos trazer a aproximação da população. Então a gente vai estar cada vez mais próximo da população através desses conselhos. Ok, muito obrigado. Vamos então para uma parte que a gente vai estar percebendo, trilhando aqui o caminho da participação popular. Opa. A gente percebe que estamos trilhando esse caminho da participação popular, né? E da cogestão, eu poderia dizer assim. E oxalá saibamos que essa cogestão só tende a facilitar e não a criar dificuldades, né? Da mesma forma, a gente sabe que, lógico, uma vez uma chapa eleita, né, ela apresenta um plano de governo. Esse plano de governo ele é chancelado pela população e vocês vão ter a missão de colocar ele em prática. Mas lógico que, ao colocar ele em prática, quanto mais você validar ele, quanto mais você lapidar essas ideias, você tende a acertar melhor na sua gestão. E a forma de fazer isso, nós temos alguns mecanismos, né, que são as audiências públicas,
a ideia de orçamentos participativos, aonde o gestor ouve da população, lógico, sem interferir no papel do legislativo, que é fundamental na formulação dessas políticas de cogestão, inclusive ao executivo. Mas como vocês pretendem chamar a população a participar da gestão? Como será isso? Essas ideias, vocês vão levar elas e a partir simplesmente vão executá-las? Vocês ainda pretendem ouvir a partir de audiência pública, a partir de outras conferências, seminários? Como vocês pretendem envolver a população? E não só isso, né? Como vocês serão facilitadores? Porque não basta eu chamar a população, eu tenho que criar condições para que a população tenha condições de participar. Como vocês pretendem estimular isso? Sim, Clodoaldo, nós temos que entender o seguinte, essa abertura, como já foi falado aqui, nós estamos criando pontes, e essas pontes permanecerão. Só que a sociedade civil organizada, ela, como o próprio nome diz, sociedade civil organizada, ela se organizará para que ela possa estar presente conosco. Nós abriremos a porta e ofereceremos aquilo, a estrutura necessária dentro da lei, sempre dentro da lei, para que as pessoas possam estar, tá bom? Para que as pessoas possam estar presentes conosco. Só que a gente tem que lembrar, assim, a capacitação e as pessoas que estarão conosco, normalmente, elas são feitas entre as pessoas. Porque, assim, nós, poder público, nós não podemos impor, olha, bairro tal, vocês vão ter que fazer uma comissão e eu quero essa e essa pessoa. Não é assim que funciona. A gente é uma gestão participativa, mas ao mesmo tempo livre, e para que eles forneçam, para que essa organização seja montada entre eles, para que eles possam chegar a gente. A parte que cabe ao poder público, nós ofereceremos, estaremos presentes. Não sei se eu consegui responder a sua questão. Passando aqui para o doutor complementar. Só complementando, o que a gente quer dizer é o seguinte, cada bairro ele vai ter a sua representação. Hoje, alguns bairros estão até sem representatividade, e a gente quer estimular isso aí. Por quê? Porque a gente sempre, no que nós temos passado para eles, é o seguinte, às vezes a gente pensa em fazer algo de bom para aquela comunidade e não é aquilo que eles querem. Então, se a gente tiver o contato direto com o bairro e depois com o município num todo, a gente vai saber o que cada cidadão está querendo para aquele local onde ele mora, né? Então, as benfeitorias que serão feitas em todos os locais e aquilo que a gente vai fazer para os cidadãos depende daquilo que eles vão estar nos passando. Então, esse contato a gente vai ter, primeiramente, vai ser com as associações de bairro. Então, os presidentes, as associações de bairro, de cada bairro, vão estar sempre em contato com a gente e a gente vai estar sempre aberto para eles. Bom compromisso, animador. Vamos continuando então. Nós percebemos que um governo municipal, ele, sabiamente, ele não consegue fazer, por mais que ele tenha grande força, por mais que ele tenha, talvez seja o ente mais importante de um município, muitas vezes, às vezes ele não tem força para chegar em todos os cantos, e muitas vezes ele vai precisar ter essa parceria com as entidades civis, né, para que elas ajudem nessa cogestão, para que elas ajudem a fazer com que as políticas públicas possam chegar a todos. Porque muitas vezes falta ao poder público condições de chegarem 100% dos cantos da cidade, né? Em Jandaia não é diferente. Aí nós temos entidades, né? Citando alguns exemplos, talvez, né? Com o Asilo São Vicente de Paulo, né? O Lar São Francisco, a creche do Padre, né? Entre muitas outras que poderiam ser nomeadas. E é muito comum que os recursos sejam escassos. E os recursos escassos acabam demandando assim, um grande sacrifício dos colaboradores, porque eles querem fazer essa política acontecer e têm essa dificuldade. Então, existe uma verba, né, que a prefeitura pode administrar, né? Então, quais serão os critérios para a distribuição dos recursos municipais e como vocês pretendem ampliar esses recursos? Há perspectiva para isso? Para melhorar essa parceria no que tange aos recursos financeiros distribuídos?
Sim. Nós ontem, né, como nós já dissemos, nós tivemos em contato com a Florarte Vida, que é uma das entidades, e o que eu passei para eles é o seguinte, que é para a população em geral, eu sempre digo o seguinte, que a prefeitura vai estar sempre de portas abertas para que a gente possa estar sempre em contato e fazendo o possível para ajudá-los. Agora, em relação às entidades, a prefeitura não vai estar com as portas somente abertas. Nós vamos fazer, como o Clóvis já disse, uma ponte entre a prefeitura e essas entidades, para a gente poder, da melhor maneira possível, estar cada vez mais ajudando eles da maneira que a prefeitura, claro, né, dentro das possibilidades, e isso vai acontecer no decorrer de todo o período, para a gente poder fazer com que essas entidades cresçam cada vez mais, porque elas são parceiras do poder público, porque se o poder público quer, o poder que pensa na população em geral, que pensa no ser humano, e você já tem essas entidades que fazem isso diretamente na ajuda do ser humano, então nós temos que estar cada vez mais dispostos e presentes para ajudá-los. Perdão, que eu estou aqui desligando o microfone devido à tosse e acabo me esquecendo, mas vamos lá, pedimos aí a colaboração e a compreensão dos nossos internautas por essa falha. Mas assim, a gente está nos finalmente, né? Nós temos aqui 8 minutos para as considerações finais e ainda 2 perguntas, e aí eu gostaria, né, de pedir uma certa brevidade para que a gente possa dar conta das duas, tá? Um outro grande problema que nós encontramos nas gestões e quando a gente troca de governo são as obras inacabadas. Algumas ações são iniciadas e não são concluídas, né? E não só obras físicas, mas às vezes projetos, ações, e elas simplesmente muitas vezes são ao meio, sem prévio aviso. Como vocês pretendem trabalhar essas questões, tanto da questão das obras, né, civis, físicas, né, como também das ações, de projetos que estejam em andamento? Como vai ser avaliado? Isso vai ser continuado? Não vai ser? Como vocês pretendem fazer quase que essa visão de transição, né, tendo em vista as políticas que até então estão sendo implementadas? Infelizmente, o que a gente vê em gestões que são passadas, o novo gestor, geralmente, ele entra e ele quer fazer uma nova ação e ele para aquilo que já foi começado. Eu acho que, assim, as ações que começaram, que estão em andamento e que são ações que vale a pena continuar, elas têm que ser continuadas e isso a gente vai fazer. Então, essas obras que estão começadas e inacabadas, se forem obras que valem a pena para o município, que é aquilo que a população realmente quer, a gente vai continuar fazendo. Então eu posso entender que isso pode se ligar à ideia da consulta à população, né? Para que a população possa estar participando, dando a sua opinião, né? Interessante. E vamos agora aqui talvez para a nossa última pergunta aqui para vocês hoje na entrevista de hoje, que é um pouquinho sobre a questão da colônia de férias. Porque você fala, tem uma proposta ali que é a colônia de férias, e a colônia de férias implica o quê? Implica em mais serviço, né? Me parece, né? Naquele período de férias da escola, os pais trabalhando, não tenho deixar as crianças, então eu preciso ter toda uma estrutura, né, que vai para além de um depósito de crianças, mas tem que ser uma estrutura pedagógica, e isso vai implicar em profissionais devidamente qualificados, de um espaço adequado. Quer dizer, existe recurso para isso? Vocês pensaram nisso? Como vocês pretendem fazer com que esse serviço da colônia de férias de fato possa acontecer? É possível? Será possível? Com certeza, totalmente. Porque a colônia de férias, esse período de férias, primeiro que você vai fazer o seguinte, você vai pegar os CMEs e você pode sortear um. Porque nem todas as crianças, as mães vão querer que elas fiquem no CMEI. Tem crianças que têm avós, que querem ficar com as crianças naquele período para
participar, ficar com elas, cuidando delas naquele período. Só algumas crianças, então isso é facultativo, né? Então vai ver, não é obrigatório a criança ficar nesse período lá. E aí você sorteando um CMEI, é claro, você vai ter que pagar aqueles funcionários daquele CMEI, você vai conversar, isso vai ser como em forma de rodízio. E outra coisa, existem nesse período estagiários que fazem esse trabalho, né, que são estagiários da área e que vão trabalhar. Isso acontece em outros municípios e funciona muito bem. Então, é uma maneira muito fácil de ser resolvido e que você vai poder fazer o acolhimento sem nenhum problema para essas crianças. Ok, então, deixa eu deixar aqui nossos agradecimentos, né, aos candidatos que estiveram aqui, que procuraram responder as perguntas. E nós gostaríamos, então, nas considerações finais, de deixar a palavra com vocês, nesses 3, 4 minutos que nós temos aí agora, no máximo, né, para que vocês possam falar aos nossos internautas, aqueles que estão vendo ao vivo, aqueles muitos que vão ver após, e isso é uma grande vantagem da internet, que depois eles podem ir lá consultar, verificar ponto a ponto, inclusive isso estará gravado e uma vez eleito vocês poderão ser cobrados por isso, né? Então, para que vocês façam nessas considerações finais, né, coloquem em evidência aquilo que vocês acham mais importante, né, e por que o eleitor de Jandaia hoje deveria votar em vocês. Eu gostaria de falar para a população de Jandaia que eu estou muito feliz de estar aqui como candidato a prefeito de Jandaia do Sul. E quero dizer a vocês o seguinte, que vocês vão poder contar comigo como prefeito. Eu serei um prefeito atuante em todo o período, nos 4 anos que vou estar aí. A população de Jandaia já me conhece há 33 anos, sabe que eu sou um grande trabalhador, que eu trabalho dioturnamente para o bem-estar da população. Mais de 20 mil crianças nasceram nas minhas mãos nesse período de 33 anos e eu estou aqui hoje para devolver o carinho que Jandaia do Sul teve comigo durante esse período. Eu fui muito bem acolhido por toda a população de Jandaia. Agradeço muito a população e estou hoje preparado para ser o prefeito de Jandaia do Sul. Por isso peço a vocês, no dia 6 de outubro, vote 20, vote na coligação Viva a Vida, Dalmen para prefeito e Clóvis Teles para vice-prefeito. Isso aí, Clodoaldo, quero agradecer a você, através da sua pessoa, a todos os integrantes aqui do Observatório Social, aos telespectadores que estão nos assistindo pela internet, e dizer que vocês compreendam a nossa proposta. Nos planos de governo que nós entregamos na casa de cada um, existe ali um QR Code, existe o plano de governo, ele está feito de uma forma que é resumida. No QR Code é o como a gente vai conseguir fazer cada atitude, cada ação que está proposta ali. E nesse intuito, que vocês compreendam o propósito da nossa campanha e que vocês nos dê a oportunidade, é um voto de confiança para que nós possamos juntos administrar essa cidade por 4 anos. E aqui nós temos um compromisso de que o vice estará presente com o prefeito. Nós começamos juntos a caminhada, juntos com o Miller, que o sonho se iniciou com ele, e nós estaremos todos juntos administrando a Jandaia, cada um com a sua peculiaridade, cada um com a sua experiência, para que no todo a gente possa servir de uma forma mais íntegra e mais justa e de forma responsável. E dizer para a população o seguinte, nós que somos cristãos, nós entendemos que o maior exemplo que a terra, que o mundo já teve, foi Deus que, fazendo Jesus, ele se fez pequeno para ser servo. E ele nos ensinou que o maior de todos se tornou menor para poder servir. E é isso que a gente deseja. A gente deseja fazer uma gestão participativa, servindo a população de Jandaia do Sul, assim como nós temos feito em todos os anos que nós estamos aqui nessa cidade. Mas para isso nós precisamos e pedimos a você, vote 20, em 6 de outubro, vote 20, Dr. Dalmen para prefeito e Clóvis Teles para vice.
Obrigado, meu querido. Nosso especial agradecimento aos candidatos e encerramos lembrando que o sistema do Observatório Social do Brasil enviou aos presidentes dos partidos políticos do município de Jandaia do Sul um termo de compromisso para os candidatos a prefeito e a vice e um termo para os candidatos a vereadores. Os candidatos eles terão o prazo entre o dia 23/9 até o dia 30/9 para assinar esse termo de compromisso com o Observatório Social do Brasil de Jandaia do Sul, sempre no horário de expediente, das 13 às 17 horas. Por favor, entre em contato, você candidato, com o Observatório Social, para conhecer os termos desse compromisso para os candidatos. Apoie e cobre o seu escolhido candidato a cargos de prefeito ou de vereador, para que ele se comprometa com as políticas públicas de transparência e controle social. Lembrando sempre que a cidade do futuro depende do nosso voto. Nosso muito obrigado.